Queridos, vamos lá então na página 76, acompanhando comigo o texto 1. Vamos conhecer o texto sobre lagartos publicados na revista Ciência Hoje das Crianças. Por que o lagarto balança tanto a cabeça? Na verdade, é o lagarto cinzento que balança a cabeça para cima e para baixo com frequência, como se estivesse concordando com algo ou curtindo um som. Você já viu este pequeno réptil? Réptil é um animal que se arrasta, também conhecido como calango, carambolo, cabiró ou tamaquaré. Mede de 9 a 12 centímetros e pertence à espécie Trópidros rápidos, mas outros lagartos do gênero fazem o mesmo movimento com a cabeça. Continuando aqui na 77, o lagarto cinzento segue esse ritmo o dia todo. Ele balança a cabeça, anda alguns centímetros, balança novamente e assim segue. Quando eu era criança e nem sonhava me tornar pesquisador, já ficava intrigado, ficava assim pensativo, porque o comportamento deste animal, em dada ocasião, eu perguntei à minha avó se ela sabia o porquê que ele balançava tanto a cabeça. Ela me contou uma história na época, mas eu não fiquei muito convencido e guardei essa curiosidade. Cresci, acabei me dedicando ao meio ambiente e adivinha o que resolvi? Investigar. Ele, claro, o lagarto cinzento. Vamos para a foto. Olha ele aqui, continuando o texto. Depois de muita observação e estudo, descobri que como esses lagartos são capazes de emitir sons, eles usam esse balançar da cabeça e um meio de comunicação visual com indivíduos da mesma espécie. Se você pensou em algo semelhante à linguagem de sinais usadas pelas pessoas que não falam, é por aí mesmo. O número de balançada de cabeças, o intervalo entre cada uma delas, é o espaço entre os conjuntos de balançadas, tem o significado que são compreendidos por outros lagartos cinzentos, ou seja, da mesma espécie. Intrigar é curioso, investigar é pesquisar e emitir é soltar um som. Tudo bem? Vamos então para 78. E a 78 continua esse texto. Vamos lá descobrir mais um pouquinho sobre o que fala esse biólogo. Com esse comportamento, um lagarto pode informar o outro, por exemplo, se é macho ou fêmea e dar dicas sobre a sua resistência. Resistência quer dizer força, o que é muito importante na defesa do seu território. Não é interessante, mas é bem diferente da versão que a minha avó me contou, que era muito divertida. Esse texto está lá, essa notícia está lá na revista Ciência Hoje das Crianças, é um texto informativo sobre esse tipo de réptil, tá? Quem escreveu é o biólogo Givanildo Pinheiro Miranda. Ele também é professor na Universidade Federal do Maranhão e ele faz pesquisa sobre lagartos e escreve para a revista Ciência Hoje das Crianças. É bem interessante, né, pessoal? Todo o texto que a tia leu, você pode voltar, separar, circular, grifar as partes importantes. Então, vamos para as perguntas. Após a leitura, você acertou o tipo de texto que a revista CHC publica? CHC, nós vamos falar de Ciência Hoje das Crianças. Ela publica, então, textos sobre animais, curiosidades, pesquisas mais profundas. Então, é o que o biólogo aí está fazendo e o professor que nos escreveu sobre esse tipo de réptil, tá? O que o texto quer explicar? Quer explicar para nós por que o lagarto balança tanto a cabeça. Essa é a explicação. Você vai ler novamente esse trecho junto com seus colegas e professor, que a gente já leu esse pedacinho. Você pode grifar para nós respondermos aí quem é este pequeno réptil citado nesse trecho. Nada mais é que ele tem um nome, né, pessoal? É o lagarto que? Cinzento. Nós estamos falando deste cinzento agora. O autor do texto ouviu lá atrás uma explicação da sua avó. Portanto, ele não ficou convencido de que aquela história que a sua avó contou era verdadeira e profunda. Quando ele ficou adulto, ele foi atrás, pesquisou e descobriu
Então a pergunta aqui é: o autor do texto ouviu a explicação de sua avó sobre o balançar da cabeça do lagarto. Por que então ele foi estudar esse assunto quando ele ficou adulto? Ele foi estudar porque ele não se convenceu naquela história da avó dele, não é verdade? Ele foi, quando adulto, ele ficou curioso, então ele foi pesquisar. Aqui, marque um X no quadrinho com a resposta correta. O lagarto balança a cabeça para concordar, comunicar ou observar, para se comunicar com os outros lagartos, né? Que a gente ouviu isso. E aqui eu vou disponibilizar a resposta para vocês da 78 e conferindo a 79. Vamos lá, então o lagarto balança a cabeça é o que o texto me fala. Esse pequeno texto fala do lagarto cinzento. A explicação da avó não convenceu o nosso biólogo. E aqui a resposta certa, então, é comunicar-se. Eu já vou mostrar para vocês a página 80, que ele fala lá sobre as libras, né? O que é libras? É a língua brasileira de sinais, é que as pessoas usam quando elas não são mudas e surdas. Então, surdos e mudos usam essa linguagem aqui, mexendo com as mãozinhas. Olha, aqui é o alfabeto, aqui são os numerais até 10. Então, você pode ler com calma e se você quiser pesquisar também no Google, fique à vontade, porque esses sinais de Libras é muito importante, tá bom? É a comunicação com Libras, é o movimento pelas mãos. E assim terminamos a página 80.